Bom, nesta aula continuaremos estudando os tecidos vegetais. Bom, outro tecido extremamente importante na planta é o tecido de assimilação e de reserva. São os tecidos responsáveis pela fotossíntese, que é a assimilação, presente principalmente nas folhas, e pelo armazenamento de reserva. Esses tecidos, eles são chamados de parênquimas. Então, o parênquima, ele é o tecido de preenchimento encontrado em todos os órgãos da planta. O parênquima também apresenta a função de cicatrização de um vegetal. Por exemplo, quando nós fazemos a poda em determinadas plantas. Quem permite a cicatrização é o tecido de parênquima, e ele é responsável por praticamente quase todo o preenchimento dos órgãos vegetais. Na verdade, quando nós nos alimentamos de um fruto, de um grão, independente do que for, a maior parte do tecido que nós estamos consumindo são os tecidos de parênquima. Inclusive, eles armazenam amido, proteínas, vitaminas, etc. Aqui nós temos o parênquima amilífero, que armazena amido. Ele é encontrado na batata, na cenoura, na mandioca e em várias outras plantas que armazenam amido. Então, nós fazemos um corte aqui na batata, então nós podemos aqui a delimitação das células do parênquima, né? Bem próximas umas às outras, e essas pontuações circulares que vocês estão vendo aqui são moléculas de amido. O amido, gente, quando ele entra em contato com altas temperaturas, ele promove a crocância. Então, quanto maior teor de amido na batata, na mandioca, maior a crocância elas vão ter. Outro parênquima é o parênquima aquífero, um parênquima presente nas plantas de clima seco e tem como função o armazenamento de água. Então, é uma adaptação que essas plantas apresentaram ao longo de milhões de anos para que elas possam suportar um ambiente muito seco. Então, esse parênquima aqui, vocês podem ver que são células maiores e que armazenam água para que essas plantas consigam sobreviver por períodos longos de seca. Os principais exemplos são os cactos e as suculentas. Então, nós observamos aqui, né, um corte de caule, aonde nós observamos na parte de fora o floema, na parte de dentro em azul o xilema, né, que é o vaso liberiano, que é o floema, e o vaso lenhoso, que é o xilema, que está em azul aqui. Então, aqui são os feixes de traqueídeos, né? Aonde tem várias pontuações e aqui o fluxo de seiva, né, passando. Porém,
os tubos de elementos de vasos, eles apresentam maior eficiência, porque a água e os nutrientes passam com mais facilidade devido ao número de perfurações. Então, gente, o xilema ele funciona igualzinho uma mangueira furada. Então, se a gente fizer vários furos na mangueira, toda vez que a gente aperta essa mangueira, a água sai pelas perfurações, não sai? Por quê? Essa placa perfurada aqui, ela funciona para forçar a pressão. Então, é como se a gente estivesse apertando. Quando a água e os nutrientes passam por essa placa perfurada aqui, ocorre a pressão e a água é distribuída por essas pontuações. Isso ocorre, gente, desde a raiz até a folha. O floema, ou vaso liberiano, é o principal tecido de condução de substâncias orgânicas, seiva elaborada, glicose em seu estado puro, das plantas vasculares. As células que compõem esses vasos são vivas, alongadas e ligadas umas às outras. O floema tem dois tipos de células condutoras, conhecidas como elementos crivados. As células crivadas e os elementos do tubo crivado. O nome desses tipos está ligado à presença de pequenos poros conhecidos como crivos, e o conjunto desses crivos são chamadas de áreas crivadas, que permitem a passagem de seiva elaborada. E os elementos do tubo crivado estão sempre intimamente associados às células de parênquima, presentes em toda a planta, que recebe o nome de células companheiras. Então, acredita-se, gente, que essas atuam coordenando as atividades dos elementos do tubo crivado. Quando uma morre, a outra também para de funcionar. Nas gimnospermas, também ocorrem essas células parenquimáticas ou de parênquimas, associadas às células crivadas. Só as primeiras denominadas de células albuminosas. Então, são células companheiras em angiospermas e células albuminosas nas gimnospermas. Aparentemente, elas desempenham as mesmas funções que as células companheiras. Então, nós podemos observar aqui, uma célula companheira, aqui bem próxima ao parênquima, aqui o floema, Nós temos aqui os crivos, que são as perfurações por onde a seiva elaborada passa, e aqui nós temos os elementos crivados. Aqui as células companheiras, então aqui em angiospermas, E aqui a placa com os crivos. Então, são placas crivadas, que são os conjuntos de crivos, que permitem a passagem de seiva elaborada. Então, valendo a pena lembrar que nós temos uma estrutura de xilema, que o xilema ele transporta água e nutrientes da raiz para a parte aérea, sempre no movimento da raiz até a última folha. Nós falamos que ele é uma via de mão única, Ele sobe na planta, Literalmente ele sobe. Já o floema, como nós podemos observar aqui, são estruturas até bem parecidas. Aqui os crivos, a placa crivada com os crivos, que permitem a passagem de seiva elaborada. O floema, na verdade, ele conduz a seiva elaborada que é produzida nas folhas, tanto para as raízes quanto para as folhas, frutos, etc. Então, ele tanto desce como sobe na planta. Então, nós falamos que ele é uma via de mão dupla. Além dos tecidos que nós já estudamos, nós temos também os tecidos secretores, que é comum nas plantas a ocorrência de várias estruturas secretoras, localizadas em regiões internas das folhas ou de tecidos periféricos, de caules e raízes. Diversos produtos finais do metabolismo das plantas ficam armazenados nessas células espalhadas pelo vegetal como um todo. Alguns exemplos de tecidos secretores. Os tricomas glandulares, Ele está presente na urtiga. Eu penso que a urtiga, todo mundo conhece essa planta, Ela armazena nesses pelinhos que vocês estão observando aqui na folha, uma substância urticante que para nós causa alergia. Para o inseto, gente, geralmente a alergia é tão grande que ele morre por choque anafilático, ele morre. Então, dificilmente a gente vê insetos se aproximando de planta de urtiga. Nós temos também os nectários.
Os nectários são tecidos secretores e eles estão presentes nas flores. Aqui nós podemos observar os nectários, né? Ele produz o néctar, uma substância doce e perfumada que atrai insetos polinizadores. Na verdade, os nectários, eles têm a função polinizadora, né? Porque eles atraem esses insetos e que permitem a polinização das flores. Outro tecido são os osmóforos, né, ou glândulas de odor. Elas produzem e liberam compostos voláteis que podem ser tanto perfume, né, ou seja, com cheiro agradável, ou o odor. Elas são associadas ou não à atração de polinizadores. Aqui nós podemos observar, esse aqui é uma orquídea, né? Aqui um osmóforo bem na parte de cima da flor. Temos também os hidatódios, que são estruturas encontradas nas folhas e que secretam por processo ativo, que é chamado de gutação. Gutação, gente, é a perda de água na forma líquida, né? Pode ser água pura ou pode ser água com substâncias orgânicas ou inorgânicas, né? Esses hidatódios aqui, gente, eles funcionam muito bem, mas em determinadas condições climáticas. Então, a gutação, que é o processo que ocorre aqui pelos hidatódios, que é aqui ó, as gotinhas de águas na folha, né? Eles ocorrem geralmente na escuridão, ou seja, na ausência de luz, quando a atmosfera está saturada, ou seja, a atmosfera está muito úmida e o solo está encharcado, e geralmente em temperatura mais amena, né? Geralmente são plantas tropicais em regiões de clima mais ameno. A violeta é uma planta que promove bastante gutação. E aqui também nós temos os laticíferos. Os laticíferos, eles são responsáveis pela condução do látex, né? O látex é uma substância leitosa, muitas vezes tóxico, para evitar que tenha incidência de insetos, né? Aqui nós temos um exemplo da seringueira, onde o látex ele é comercial, né? O látex da seringueira ele é chamado de caucho, mas é o látex da seringueira, né? E aqui que produz a borracha. Nós temos, por exemplo, no mamão, quando a gente risca o mamão, principalmente quando ele está mais verde, ele solta um látex. Ali é a papaina. A papaina hoje também é comercial, utilizada principalmente como amaciante de carnes, né? E várias outras plantas que têm látex. Bom, gente, muito obrigada e até a próxima semana.